Nós saudamos todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Este é o culto da Igreja Cristã Maranata, nosso culto de doutrina. Nós vamos iniciar este culto clamando pelo sangue de Jesus. Eu convido o senhor, a senhora, você, jovem, criança, adolescente, a fechar os olhos. Nós vamos clamar ao Senhor, dando início a este culto. Após o clamor, nós vamos cantar um louvor e logo em seguida ao louvor, os irmãos vão acompanhar o programa Conversas Bíblicas, com um assunto muito edificante e uma abordagem doutrinária para o crescimento de todos. Vamos clamar ao Senhor. Nosso Deus, nós clamamos a Ti pelo sangue de Jesus. Suplicamos a Tua bênção, o perdão, o renovo, Senhor, da nossa comunhão contigo. Sê conosco, ó Deus, nos permite entrar na Tua santa presença e que, com o ensino ministrado pelos Teus servos, nós sejamos aperfeiçoados na Tua obra. Nós suplicamos assim a Tua bênção, pois nós oramos pelo sangue em nome de Jesus. Amém. O sangue de Jesus tem poder, poder que a mim pode valer. Se comunhão não posso eu sentir, Senhor, derrama do Teu sangue remidor. Derrama do Teu sangue sobre mim, ó Senhor. Derrama do Teu sangue sobre mim, ó Senhor. Sei que estás aqui, e isto quero eu sentir. Derrama do Teu sangue sobre mim. Em Tua presença estou, Senhor. De Ti necessito muito amor. Pelo poder que há em Teu sangue remidor, ó, vem purificar-me, meu Senhor. Derrama do Teu sangue sobre mim, ó Senhor. Derrama do Teu sangue sobre mim, ó Senhor. Sei que estás aqui, e isto quero eu sentir. Derrama do Teu sangue sobre mim. Derrama do Teu sangue sobre mim, ó Senhor. Derrama do Teu sangue sobre mim, ó Senhor. Sei que estás aqui, e isto quero eu sentir. Derrama
sobre mim. Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos veem, né? A vários canais agora de televisão que estão à disposição, os irmãos já conhecem. Também os nossos irmãos da Igreja Cristã Maranata sempre estão conosco. Irmãos também nossos, irmãos de outras igrejas que participam conosco também, servos do Senhor, que acompanham os nossos conteúdos. A todos, a paz do Senhor. Nós vamos continuar nessa linha que nós vamos tratando esses dias, falando sobre os nossos cultos, né? Aquilo que chama de culto profético. E hoje nós vamos trazer um assunto muito importante dentro do nosso culto, principalmente no culto de evangelização. Vamos ver o que Jesus nos ensinou sobre a evangelização, e isso é uma coisa que nós temos feito hoje dentro das nossas igrejas, usando o culto profético, por isso o programa está todo voltado para o culto profético, mas hoje nós temos uma ênfase especial ao culto e os irmãos vão entender. Nós vamos começar hoje, nós estamos aqui hoje com o pastor Tiago, né? Professor Tiago aí, engenheiro eletricista. Olha, irmãos, engenheiro eletricista. Essa turma, a faculdade começa com 50 e termina com 5. Engenheiro eletricista é fácil, não. O outro é o nosso irmão do conselho, pastor Adaís, do Conselho Presbiteral, também auditor da Receita Estadual. Estamos aqui hoje para tratar desses assuntos. A paz do Senhor Jesus. Pai do Senhor. Vamos começar com você, Tiago. Amém. O texto, o que você entende? Porque Jesus está ensinando a evangelização, né? Que é a missão da igreja hoje, é a evangelização. O que o Senhor Jesus nos ensina nesse capítulo 16 aí, o final, né? Já depois da ressurreição, né? Que isso aí já é o pós-terceiro dia, né? No texto que nós vamos ler, fica em Marcos 16 e verso 15, ele já após a ressurreição, o Senhor já apareceu para muitos discípulos, e ele já estava no final das últimas orientações aos discípulos ali, antes dele subir ao céu e depois vir descer o Espírito Santo sobre a igreja. E o texto diz assim, olha, e disse-lhe, isso aqui é Jesus falando, né? E disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Então a importância da evangelização e do culto é que o sinal, ou seja, a operação de Deus, ela tem que ser manifesta no culto. Porque esse é um sinal de que Deus está presente no nosso meio, né? Que o Senhor está vivo no nosso meio. Então a operação do culto, a operação do Espírito Santo no meio do culto, ela é fundamental. Para que aquele que entra na presença ali no culto, que vai participar do culto, ele vai ter uma experiência com Deus. E tem uma experiência do Deus que está vivo no nosso meio, Deus que está operando. Esses sinais têm que seguir. Os sinais têm que seguir. E de onde vêm esses sinais? Esses sinais vêm da busca da igreja pelo culto profético. O culto profético é exatamente esse. Eu vou buscar do Senhor aquele culto que está preparado na eternidade. E como é que eu faço isso? Nós temos, por exemplo, os grupos de assistência. Vou dar um exemplo. O culto de domingo à noite acabou, né? Acabou, orou. Aí quando é que começa o culto de segunda-feira? Começa para nós do grupo de assistência quando acaba o culto ali de domingo à noite. Porque o grupo de assistência responsável pelo culto da segunda-feira, ele vai começar um trabalho de oração, vai reunir o grupo de assistência, o diácono responsável, ele vai começar a orar por aquele culto. Aquelas pessoas que fazem parte do grupo de assistência vão começar a orar para que o Senhor dê sinais. E ali vai se estender essa oração até a chegada daquela reunião do culto profético no dia seguinte. Tiago, nós estamos, o nosso assunto é exatamente passar para os irmãos das igrejas, porque as nossas conversas bíblicas é no sentido de mostrar, não é, aquilo que é bíblico, não é? Que é bíblico. Então, o Senhor Jesus, antes da sua partida, ele está ensinando a igreja. Então, olha, vocês vão ter que fazer isso. Quando vocês fizerem isso, quer dizer, o texto diz assim, né? Ide por todo o mundo. Quer dizer, já olha
olha o significado Geral, né? profético e global da evangelização, e por todo mundo. Pregar o evangelho a toda criatura, não é um grupo que vai para o céu e outro que não vai, não. É para todo mundo. O evangelho vai ser pregado para toda criatura. Agora, ele diz o seguinte: esses sinais, então, olha a característica do culto que Jesus está mostrando, Tiago. Jesus está mostrando um culto onde tem sinal da operação de Deus. Não pode faltar o sinal. Se for um culto preparado, litúrgico, aquele culto onde eu cantei o louvor, eu preguei, fui embora e nada aconteceu, isso é um culto que não interessa. O que interessa é aquele culto onde nós levamos a nossa necessidade e o Senhor fala com a gente. E aí o pastor Jeti até fala isso, o culto é importante quando não é você estar falando, não, o culto é quando você ouve a voz do Senhor e você tem uma experiência com Deus. Ali o Senhor te alcançou, você alcançou o culto profético. Aí é o que está no livro de Apocalipse, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Sim. Né? Isso é muito importante, né, nesse preparo para a igreja. Adaíso, nessa linha que nós vamos continuar aí, você vai falar então Jesus ensinou deu essa norma, né, para nós, né? Porque os evangelhos são a base. Qual a importância agora, nós fazemos aquela reunião antes, para fazer com que esse culto que vai acontecer ali seja exatamente isso que Jesus ensinou? Amadeu, esse assunto realmente é maravilhoso e profundo, né? E o texto aqui, antes de responder a sua proposição, nós vivemos isso, ide por todo mundo pregar o evangelho. Essa forma como o Senhor nos proporcionou, em que nós temos um único culto que se realiza extensivo ao Brasil, ao exterior, a todos os continentes, nós vivemos o cumprimento dessa profecia. O mesmo culto sendo realizado. E voltando aqui àquilo que você menciona, o próprio nome já diz, né? Culto profético. O culto é profético, significa que o culto já foi estabelecido, ele já foi preparado, ele já foi organizado. O Senhor, muito antes, ele já sabia exatamente todos aqueles que estarão na igreja, né, das necessidades que entrarão, cada um de uma forma muito particularizada. E ele nos dá o privilégio de conhecer antecipadamente esse mistério. Olha que responsabilidade e podemos dizer que deferência que o Senhor confere às nossas vidas em dar conhecimento de segredos daqueles que entrarão, das necessidades. E daí, entendendo isso, aqueles que vão para o culto profético, eles precisam ir com esta consciência, desta responsabilidade, deste comprometimento. Daí a necessidade de buscarmos. Daí não podermos ir para o culto profético de qualquer forma. Nós temos que nos preparar, né? O pastor Tiago aqui mencionou que o culto profético, né? O culto do dia seguinte, ele inicia após o encerramento do culto no dia anterior. Ou seja, a partir daquele momento, conhecendo e tendo esta consciência que esse culto está preparado, que o Senhor lhe quer revelar, ele quer mostrar os segredos, nós precisamos buscar. E o Senhor, ele se revela para aqueles que o buscam, para aqueles que são fiéis, né? Para aqueles que procedem com disciplina, né? E dependência, né? E exatamente por isso que nós precisamos buscar. É a busca, é a oração, porque se nós oramos e buscamos, o Senhor ele vai nos responder.
Ele tem prazer de nos revelar os segredos contidos. Aí que está, Adair, só para você, abrir um parênteses aqui para você continuar. O culto, como o Tiago falou, então, nós chamamos a atenção dos irmãos agora, porque os evangelhos, eles são a base da igreja. O que nós falamos? Isso até é bom didaticamente. Jesus é a base, né? Jesus é o alicerce, é a pedra de esquina, não é? Aquela pedra primeira. Então é a base da igreja é Jesus, né? Ele é a rocha. Muito bem. Então, os evangelhos, o que eles são para nós? A base, não é? A base daquilo que a igreja vai ser construída sobre essa base. E eu acho até uma sequência perfeita quando depois do quarto evangelho, que é o de João, aparece o livro de Atos, que é a história do início da igreja, que é a construção sobre essa base. Então, nessa construção, presta atenção, irmãos, nós não estamos falando coisas assim novas, não. Nós estamos citando aqui, o pastor Tiago falou, a Adaísio falaram, e uma coisa que chamou a nossa atenção até aqui. Nós não tínhamos nem pensado nisso. De início, nós íamos falar o assunto, mas de repente nós começamos a observar uma coisa interessante aqui, essa ordem de evangelização e essa forma que ele mostra aqui, a necessidade do culto, ter isso aqui, que coisa interessante, os sinais, até o falar em novas línguas, porque nós sempre falamos que Jesus teve todos os 9 dons. Aí alguém diz assim, mas Jesus não falou em línguas. Jesus não falou em línguas estranhas, porque o dom de línguas é para edificação própria. E Jesus não precisava, que já era edificado. Mas apesar dele não ter falado em línguas, ele cita aqui, esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome falarão novas línguas. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é tão importante isso aqui, porque ele vai dar, Tiago, a linha para esse culto que é profético. Primeiro, o louvor, né? É uma primeira parte ali do culto, né? E é interessante, Amadeu, que dentro do culto profético, no momento em que nós nos comprometemos, que a igreja se compromete, que o grupo de assistência se compromete, o Senhor vai revelar os segredos, né? E você observa que cada dom, eles se completam de tal forma que nos permite identificar a mensagem que será transmitida, o direcionamento da palavra, todos os louvores que serão cantados. E você percebe o seguinte, os dons espirituais, eles proporcionam uma harmonia para o culto. De tal forma que quem vai entregar a mensagem, quando ele está de posse dos dons espirituais, do direcionamento da mensagem, flui naturalmente a mensagem. E o plano profético de Deus para aquele culto, ele se efetiva, ele é alcançado plenamente. Né? Os louvores... E exatamente o seguinte, os sinais seguirão. Porque o culto profético é para aqueles que crê. Os sinais aqui, igual o pastor Adaísio falou, o Senhor vai mostrando aquilo que ele quer para o culto, para que ao final do culto, o sinal do Senhor seja manifesto. Então você vai ter os louvores vão direcionar, já vão preparar o coração daquele que está ali visitando, que às vezes ele vem de casa, ele vem até mesmo às vezes triste, entristecido, a cabeça em outro lugar, às vezes até oprimido mesmo pelas coisas dessa vida. E aí quando chega nos louvores, os louvores vão libertando aquela pessoa, os louvores já estão dentro dos dons. E aí vai chegar o momento da palavra, a palavra também, ela vai ser uma palavra revelada, então vai direto ao coração daquele que é necessitado. Depois tem os dons espirituais, uma pessoa assim, as características daquela que o Senhor revelou, e ali vai ser o sinal. Porque o sinal, para nós que já temos uma experiência com o Senhor, os sinais são maravilhosos. Mas para aquele que entrou a primeira vez, quando ele vê essa operação de Deus, ele fala assim, opa, Deus está vivo. E ali aquilo muda a história daquela pessoa. Para nós é edificante. Como é bom a gente ver um dom se cumprindo no meio da igreja. Mas para aquele a qual o dom se cumpriu, muda a vida daquela pessoa para sempre.
ela vai ter uma experiência com um Deus que é maravilhoso. E o sinal identifica no meio da multidão, né? O sinal, ele... Sim, isso você vê no ministério de Jesus. Alguém me tocou. Aí Pedro até fala, mas Senhor, a multidão te oprime. Aí ele vem com um sinal diferente. Alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Interessante que os irmãos que vieram aí desses países aí longínquos aí, Nepal, Índia e tal. E uma das coisas que chamou, muitas coisas chamaram a atenção dele, mas uma das coisas que chamaram a atenção é exatamente como é que esse culto é formado de uma forma sem uma liturgia dirigida racionalmente. Predeterminada, religiosa até, né? Com um esquema, com uma... eles até observaram aquela reunião que faz com o pastor Gedeuti, né? Preparação da escola bíblica dominical. A Gedeuti abre para poder todo mundo discutir o assunto, entendeu? Gedeuti é muito esperto, ele tem um papel, ele fica anotando as coisinhas, qualquer coisa que você fala, ele anota e tal, e aproveita, e ele usa isso muito bem. Então, para fazer com que o resultado, ele flua de um conjunto que é corpo. Sim. E o resultado, ele é produzido pelo corpo e ele edifica o corpo. Por exemplo, ele fala nos sinais, e isso é uma coisa muito interessante para as nossas igrejas, os sinais são da igreja. Sim. Aos que creem. O sinal não é para evidenciar uma liderança, nem uma pessoa em especial. Isso também é ensino. É o corpo, é no corpo. O sinal é produzido no corpo e ele edifica o corpo, porque no meio da igreja o Senhor dá os sinais, a igreja se alegra e aquele que precisa de uma experiência, ele se salva pela operação de Deus. E ainda fala aqui, ainda tem aquele final do nosso culto, que é o momento de impor as mãos. O Senhor fala assim, olha, e porão as mãos sobre os enfermos e serão curados, ou seja, a operação de Deus ali naquele momento da imposição de mãos, no momento da assistência. Você se identificou com o dom, identificou com a palavra, é um momento de oração, o Senhor vai dar mais uma bênção ali. E nós vamos observar que quando todo o planejamento do Senhor para aquele culto ele é alcançado, todos recebem uma bênção. A igreja recebe uma bênção, primeiro ela é edificada, porque ela antecipadamente ela é revelado a ela os segredos para aquele culto, ela vê o cumprimento daqueles dons, aqueles que são alcançados, eles saem de lá maravilhados porque, olha, ninguém sabia disso, né? Ninguém sabia disso, estava no meu coração. Ou seja, sai edificado com uma consciência de que naquele lugar Deus opera, né? O Senhor está presente naquele lugar. Essa é a consciência, a certeza. Ou seja, há uma operação de maravilhas e isso impulsiona aqueles que assim procedem a continuar buscando. Os dons, o cumprimento dos dons, sim, alegra, sim, retroalimenta, sim, edifica a igreja, sem dúvida, sim. E gera o crescimento da igreja. Claro, sim. Isso é notável, isso é a grande experiência da igreja. Interessante, os grandes avivamentos, a história dos grandes avivamentos, às vezes a gente fica pensando, a gente fala para os irmãos e tal, quem lê a história dos grandes avivamentos, os grandes avivamentos se fizeram com dons espirituais, sem nenhuma, as experiências, a biografia do próprio Martinho Lutero, quer dizer, lá atrás ainda, quer dizer, não tinha, era um momento diferente, que é a igreja de Sardes lá, né? O momento da redescoberta da palavra, Lutero teve visão, poxa, né? Ele cita, é mencionado na biografia dele, visões, os servos que Deus usou nos grandes avivamentos, como por exemplo no tempo da igreja de Filadélfia, aqui no século 17, 18, tá? Os grandes avivamentos, Europa, Ásia e tudo mais, quando você fala grande avivamento, os grandes avivamentos, dons espirituais. Todos tiveram a presença dos dons espirituais porque era a ação do Espírito Santo.
A maneira São do Espírito sinais, Santo agir são sinais que ele vai dar, são os dons espirituais. Não tinha... há vários escritos, né, mostrando os livros escritos, todos eles. Quando você fala como se diz assim, de avivamento, você não pode falar disso sem dom espiritual, poxa. E veja uma coisa, Adaís e Tiago. Paulo, ele não cria nada, ele descreve o que ele viu, poxa. Sim. Paulo ele faz exatamente isso. Ele olha a operação no meio da igreja e ele começa a descrever aquela operação. O Senhor vai direcionando ele. Aos dons, assim. É uma didática para o ensino. Por isso que Paulo afirma, né, que aquilo que ele aprendeu não foi de homem algum, mas por revelação. Isso. Ou seja, o que transformou, o que mudou a vida dele, o que deu um norte, que estabeleceu uma nova história por a manifestação ele dos faz dons questão, espirituais. ele faz questão de falar isso em várias cartas, Coríntios, Gálatas, Efésios. Veja só, uma irmã até me fez um questionamento dentro desse sentido aí, e eu respondi para ela: minha irmã, olha só, as pessoas às vezes falam que nós... eu fiz uma colocação, se Paulo fosse vivo hoje ia frequentar a nossa igreja. Eu estou falando nossa igreja, pode ser qualquer uma igreja onde o que Paulo ensinou esteja funcionando, né? A experiência que ele teve, porque tudo que ele ensinou foi por revelação, né? Então essa citação muito boa de Adaíso, o que eu ensinei para vocês, eu não aprendi de homem algum, foi por revelação. Então, quando nós falamos de revelação, nós não estamos criando uma palavra nova, não é um neologismo da Igreja Cristã Maranata, está na Bíblia. O que eu vos ensinei, eu recebi por revelação. Então, nós repetimos aquilo que a revelação não tem dono. Sim. A revelação é do Espírito Santo. Se ele passa a revelação que ele teve, é a revelação do Espírito Santo. Qual o problema? Não é? Então, ele fala de revelação, ele fala de letra, fala de que a letra bata, ele fala de uma série de coisas que está na Bíblia. Então, é por isso que eu citei, falei no último, as pessoas às vezes dizem a igreja fulana de tal é seita, mas chamaram a igreja de Paulo de seita, lá em Atos 24:14. Seita por quê? Por que foi chamado de seita? Porque eles não conseguiam entender aquilo que transcendia, aquilo que era o mistério. E é isso que está aí, os sinais que estão presentes. Os sinais. Nós estamos, Tiago, Adaís, nós estamos terminando esse programa muito importante, viu, no capítulo 16 do livro de Atos, Marcos, não é, do Evangelho de Marcos, mostrando, entendeu, aquilo que Jesus ensinou e por que nós fazemos isso nos nossos cultos, baseado naquilo que o Senhor Jesus ensinou. A paz do Senhor, Tiago. Paz do Senhor, os irmãos. Adaís, a paz do Senhor. Paz do Senhor. Nós vamos voltar a semana que vem, trazendo para os irmãos algumas experiências que têm dado um norte a esse trabalho que nós estamos fazendo dentro das igrejas, que é o resultado disso que está aí no livro de Marcos, no capítulo 16, os resultados dentro das igrejas. E as pessoas perguntam, mas vocês têm resultados? Temos. Semana que vem nós vamos falar sobre isso. Até a próxima semana. A paz do Senhor. Lutas contra
Glória a Jesus! Nós somos privilegiados de estarmos em contato com a Palavra de Deus. Nós vamos agora encerrar o nosso culto prestando a Deus uma glorificação. Te convido a mais uma vez fechar os olhos para nós encerrarmos esse culto na presença do Senhor. Nosso Deus, nós oramos a Ti, gratos por todo o ensino que nos foi ministrado nessa oportunidade. Te glorificamos, Senhor, porque a Tua palavra nos enriquece, nos faz crescer. Te louvamos por tudo que o Senhor tem feito no meio da Tua igreja nos nossos dias. Entregamos a Ti a nossa adoração e em Teu nome nós dizemos que a graça redentora do Senhor Jesus, o amor sublime do Deus Pai, as consolações, a comunhão e o poder do Espírito Santo de Deus estejam convosco, amados irmãos, agora e para todo sempre. Amém. Amém, irmãos. O nosso culto está assim encerrado. Antes de finalizarmos, quero só mais uma vez deixar aqui o QR Code para que o senhor, a senhora, compartilhe a sua experiência com este programa, com este culto ou qualquer outro culto que você tenha participado conosco. Nós temos agora também um outro QR Code para você que está fora do Brasil e deseja uma assistência, um atendimento, um esclarecimento de alguma coisa. Por fim, nós temos o QR Code do 0800, que é o nosso atendimento pastoral 24 horas. Qualquer dia da semana, qualquer horário, você pode ter assistência de um dos nossos pastores que estão de plantão, aguardando o seu telefonema. Sendo assim, nós encerramos aqui. A todos, a paz do Senhor Jesus.